aí ele não acreditou. Ele só foi acreditar, quer dizer, aí não era mais acreditar, mas já saber, quando ele e mais um outro discípulo saíram ao caminho de Emaús, um povoado longe de Jerusalém, em que eles caminhando assim, felizes por saberem que Jesus não havia morrido, que ressuscitou, conversando entre os dois, aí apareceu um viandante e começou a conversar com eles, assim, do que vocês estão falando? Aí o Jesus assim, mas você não veio, não esteve em Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Eu disse, não, por quê? Porque crucificaram Jesus. Ele era inocente. Crucificaram Jesus. Aí eles começaram a falar com esse estrangeiro, contaram o que havia acontecido. E eles, como quando chegaram a Emaús, convidaram o estrangeiro, disseram, venha conosco, venha cear conosco, vamos encontrar vamos pernoitar aqui e depois nós podemos continuar a nossa conversação. O estrangeiro aceitou. Quando o estrangeiro sentou junto com esses dois discípulos na mesa, tinha pão em cima da mesa. Quando ele pegou o pão, ele partiu o pão, como só Jesus sabe partir o pão, como ele fez na última cena, eles reconheceram, o estrangeiro era Jesus. Aí Tomé acreditou. E nós, que estamos aqui, depois de tanto tempo, mais de 2000 anos, será que nós também nos perguntamos de vez em quando, o quanto é que eu creio, o quanto que eu sei que Jesus está perto de nós, que Jesus está sempre ao nosso lado, porque ele disse, eu não vos abandonarei nunca. Ele não está fisicamente, mas ele está com o pensamento, ele está com o amor, ele está sempre perto de nós. Ele nos deu tanta coisa, ele nos preparou o caminho. Quando ele disse que ele era a vida, a verdade e o caminho, ele queria dizer o quê? Ele quis dizer que ele era, que através dele, ele o caminho, nós encontraríamos a vida e a verdade. A vida, a nossa vida, a vida de cada um. Mas, sobretudo, a vida eterna. E a verdade, ele também diz, se você conhecer a verdade te esclarecerá. Não faremos mais tantos erros. Quando soubermos, não intelectualmente, mas espiritualmente, com a nossa alma, soubermos a verdade, conhecermos a verdade e vivermos a verdade, nós vamos cometer menos erros. E ainda assim, se cometermos erros, Deus nos perdoa. Porque Deus é amor. Porque Deus sempre nos dá novas oportunidades de recomeçar. Sempre. Jamais Deus acusa ou julga. Quando cometemos erros, nós nos acusamos, nós nos julgamos. Por quê? A nossa consciência nos acusa. Nós sabemos exatamente o que não devemos fazer, no entanto fazemos. E por que será? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós sabemos disso. Mas da mesma maneira como nós temos o livre-arbítrio para fazer as coisas de um modo negativo, temos para fazê-lo no bem. Mas pouco a pouco vamos passando, nós vamos nos aprimorando e vamos chegar onde Jesus queria que nós chegássemos. Que fôssemos irmãos, unidos, amando-nos. Porque ele disse, amai-vos uns aos outros como eu os amei, e ainda amo. Então, se o caminho para a humanidade, para a fraternidade, vai passar por Jesus, para nós, cristãos. E Jesus é para nós, como os espíritos disseram a Allan Kardec, o espírito mais perfeito para nós, seres da Terra. E o que ele mostrou com a vida dele? A moral dele, a autoridade de Jesus, não passou despercebido. E era por isso mesmo que temiam Jesus.
Era por isso que quando Jesus olhava para alguém, ninguém tinha coragem de rebater, de discutir com ele. Ninguém. No outro dia eu estava vendo, como é tradição, não sei se no Brasil também é assim, como se todos os anos nessa época de Sexta-feira Santa, Páscoa, mostraram novamente aquele filme monumental que é Ben-Hur. Eu adoro esse filme porque ele me toca muito. É um filme, mas no entanto tem uma mensagem. Então, eu estava vendo e eu estava dizendo, quando chegou aquela passagem que Ben-Hur, que já era um escravo, quer dizer, ele estava a caminho do mar para ser, né, acorrentado, sofrendo junto com todos os outros, eles pararam num povoado. E assim, de longe, a gente vê aquela silhueta de uma pessoa, de um homem, numa carpinteria. Eles param, todos os prisioneiros param, e o centurião diz água para todos. Todos estavam sedentos. E quando uma velhinha chega e quer dar água para ele beber, Ben-Hur beber, ele diz que não, que esse não pode beber nada, não pode tomar uma gota de água. Ele estava quase que desesperado, caiu no chão e pediu a Deus, me ajude, Deus. Nesse momento, aparece, você vê a mão, o braço, com uma cuia de água, dando a cuia para ele beber água e a outra mão afagando a cabeça desse homem. E ele bebendo aquela água. Aí a próxima cena você vê o centurião olhando para ele e dizendo, este não. Quando Jesus olhou para ele, o centurião, ele ficou, a expressão daquele homem é tão impressionante, porque você dá, naquela expressão você lê, quem é este homem para me dar ordens? Quem é este homem que impõe o meu silêncio? Quem é este homem? Era Jesus. Então, isso nos impacta muito. Às vezes nós perguntamos, meu Deus, se Jesus estivesse à nossa frente, o que nós faríamos? Como que nós nos comportaríamos? Porque a saudade que nós temos é grande. E quantas vezes nós não pensamos, meu Deus, como seria bom se nós pudéssemos encontrá-lo. Mas encontrar a Jesus não quer dizer que tenha que ser do lado de fora. Encontrar Jesus quer dizer também dentro de nós, assimilarmos os seus ensinamentos, abrirmos os olhos, a nossa consciência e o nosso coração para o que Ele nos deixou. E encontrá-lo dessa maneira, vivenciando o que Ele nos deixou, o que Ele nos mostrou. Quando lembramos as bem-aventuranças, quando Ele disse, venham a mim os aflitos, venham a mim os misericordiosos, os pacíficos, os que são brandos, mansos. Que mensagem linda! Que mensagem que toca o nosso coração, porque mesmo que tenhamos tantos erros, que façamos tanta coisa errada, por equívoco, por falta de conhecimento, Ele toca os nossos corações. E é um convite. É o convite perene de Jesus que nos chama. Ele nos chama sempre. Então, quando tivermos esses momentos de muita tristeza, muita saudade, estivermos desesperados, por que não recorremos a Jesus? Porque Ele atende os nossos pedidos, Ele vem. E quem leu 2 livros de Chico Xavier, Romances de Emmanuel, há 2 anos, há 2000 anos, e Paulo e Estevão conhecem a história. A história de Públio Lentulus, pai de Flávia, uma menina, sua filha, muito doente com lepra, desesperada, a mãe estava desesperada. Mas o pai, Públio Lentulus, um cidadão romano, que vivia em Cafarnaum por algum tempo, muito, muito orgulhoso da estirpe nobre dos romanos, não queria saber nada. Ele fez tudo o que podia para ajudar a menina, a sua filha. Mas naquela família, naquele lar,
existiam escravos, como em todos os lares naquela época. E uma dessas escravas, Ana, era cristã. E essa escrava, que não era muito mais velha do que a senhora, do que a dona Lívia, essas duas se encontraram, afinidade pura. Eram duas almas que se conheciam. Ana, a mulher simples do povo, Lívia, a esposa do senador. As duas se encontraram e conversavam. Então, uma dessas vezes, quando a situação, o estado de saúde da filha estava piorando, de cada dia a dia piorando, e ninguém via mais nenhuma solução, Ana disse: por que a senhora não leva? Que pena que a senhora não pode levar a menina, a Flávia, para Jesus, encontrar-se com ele certamente curaria a sua filha. E Lívia diz assim: eu creio que sim, mas eu não ouso falar com meu marido sobre isso. Eu sei que ele nunca vai aceitar isso. E eles estavam conversando. Num outro quarto estava Públio Lentulus conversando com Sulpício. Porque, claro, Jesus era tema, polêmico, mas era um tema. Todos falavam de Jesus naquela época, que era a época em que ele vivia ainda. Então, Públio Lentulus pergunta a Sulpício, mas o que ele ensina a essa gente? Aí Sulpício diz assim: ele ensina muitas coisas, mas tudo que é, analisando assim, é tudo contra o que nós acreditamos. Ele fala, por exemplo, que Deus nos fez todos iguais, escravos, nobres, todos somos iguais. Ele ensina que nós devemos nos amar e perdoar os nossos inimigos. Você já viu uma coisa dessas? Então, Sulpício, que conhecia os ensinamentos de Jesus, mas não tinha se tornado cristão, conversando, mantendo essa conversação, e Públio Lentulus ainda diz assim: e o que o governo aqui em Cafarnaum, o que eles vão fazer? Bom, eles já estão pensando em uma possibilidade de ver se muda essa situação. Aí Sulpício pergunta para ele: você gostaria de encontrá-lo? Não. Isso seria para mim, na minha posição social que eu tenho, seria muito prejudicial, não quero. Muito bem, duas cenas. Uma cena dessa arrogância, essa soberba, ela está sendo desespero naquele quarto daquela menina. Aí a dona Lívia, depois que Sulpício foi embora, Lívia disse assim, falou com ele, com o marido, e perguntou: será que você não poderia, como que dizendo, será que você não poderia se superar e procurar Jesus? Não, de maneira nenhuma, não posso fazer isso. Mas por favor, é a vida da sua filha, por todo amor à minha filha, não posso. Bom, aí a febre da filha foi aumentando, a situação piorando, e ela chamou, o papai foi lá falar com ela, e o pai diz assim: minha filha querida, eu faço tudo por você, o que você quer? Eu vou comprar brinquedos para você, eu mando trazer de Roma tudo que você quiser, o que você quer? Aí ela diz assim: papai, eu quero ver o Nazareno, Jesus. Nesse momento o pai ficou, logicamente, como que, para ele foi um choque. Mas, como ele amava a filha, sobretudo, de uma maneira assim, como um pai ama a sua filha, queria fazer tudo de bem, então ele disse assim: então está bem. Ele falou com a esposa dele, mas ele disse assim: eu não vou falar com ele em público. Eu vou procurá-lo num lugar à noite para que ninguém veja. E ele foi andando, saiu lá para o entardecer, foi saindo, e depois ele chegou perto do mar, perto da orla marítima, e ali ele sentou. Ali tinha pescadores e gente que estava trabalhando, ficaram olhando para ele de uma maneira estranha, porque ele com aquelas vestimentas de senador romano e tudo ali, que o homem estava fazendo ali, né? Mas ele sentou.